Bom dia a todos. Hoje nós estamos começando, então, o nosso 26º encontro. Eu sou a professora Nanda, juntamente com o professor Leonardo Tartaruga. O seminário de hoje, então, é sobre capacidades de sprints repetidos. O grupo é composto pelo André Vinícius Klein e o Marcos de Antoni Conceição. Eu vou estar compartilhando com vocês a tela, tá? Então, aí a gente... eu vou... Não coloquei o share screen aqui. Isso, acho que sound também. Professor Leonardo. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde, professora Nanda, professor Leonardo Tartaruga. Hoje eu e meu colega Marcos de Antoni, a gente vai estar apresentando aí um vídeo sobre a capacidade de sprints repetidos. Um tema da nossa disciplina aqui de treinamento físico. Então, vamos começar. Bom, uma introdução primeiro ao tema, né, do que se trata. Até para nós era um pouco incomum, a gente nunca tinha ouvido falar. Então, a gente foi atrás e resolvemos fazer, né, uma introdução para todo mundo estar bem alinhado sobre o que é. Bom, primeiro falando sobre os esportes, né? Os esportes coletivos, eles têm demonstrado que uma das principais atividades durante um jogo são os sprints de alta intensidade. E principalmente de alta intensidade e repetidamente, né? Com breves períodos de recuperação. Então, não é apenas um sprint, né? Durante todo o jogo vai ter muitos sprints de alta intensidade e eles são característicos por terem breves períodos de recuperação. E na literatura, né, ela tem denominado a habilidade de manter o melhor desempenho em séries sucessivas de sprints com a capacidade de sprint repetido, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, esses sprints, eles são característicos por serem mais curtos que 10 segundos e os seus períodos de recuperação são também menores que 60 segundos. Então, é pouca recuperação e uma alta intensidade em um curto período de tempo. Os testes são propostos na tentativa de avaliar correlatos fisiológicos envolvidos na capacidade de realizar sprints repetidos. Então, vai ser realizado testes para observar em cada atleta como que ele desempenha nesses sprints repetidos, né, num ambiente controlado, e então tirar alguns correlatos fisiológicos de como está esse atleta, tirar algumas informações e até usar como treinamento, que a gente vai falar mais para frente. Então, a bioenergética do sprint repetido. Então, como eu tinha dito, o sprint repetido, o sprint, no caso, né, ele é uma alta intensidade em um curto período de tempo, e no caso do sprint repetido, ele é esse sprint, só que com uma breve recuperação. Todo mundo sabe, né, que já é comumente conhecido que, do ponto de vista energético, o metabolismo fosfogênico é quem desempenha o maior papel na formação de ATP. Né, principalmente pelo uso das fibras do tipo 2, na sua maioria. Porém, como são sprints repetidos e os períodos de recuperação são muito curtos, a fosfocreatina ela não consegue ser ressintetizada por completo, então ela é só parcialmente ressintetizada. Então, também, durante essa recuperação parcial ali, né, os estoques de energia eles vão ter que acabar sendo utilizando também o glicogênio, né, o glicolítico, o estoque glicolítico e também aeróbico, metabolismo aeróbico, para conseguir fazer essa recuperação e para esse indivíduo continuar realizando sprints durante o esporte. Então, mesmo que se trate de atividades de alta intensidade, como elas são repetidas e como são várias vezes por um longo período de tempo, outros metabolismos energéticos têm que ser utilizados, né? Que no caso vai acabar primeiramente sendo o metabolismo glicolítico e depois também a parte aeróbica. A parte aeróbica ela não vai participar muito no total dos sprints, ela vai ser menos de 10%, porém ela vai participar muito na recuperação para estabilizar, para retornar a homeostase desse atleta, que então a parte aeróbica ela vai participar mais fortemente nessa parte da recuperação. A capacidade de sprints repetidos na prática, então, né? Como é que se faz isso, né? Bom, diferentes protocolos são encontrados na literatura, né, para fazer a avaliação
desses sprints nesses atletas. Então, eles podem variar da distância dos sprints, o número de sprints, né, o número de repetições, a duração do intervalo entre os sprints, né, então o descanso ali, o repouso entre os sprints, e como vai ser esse repouso também. Ele pode ser ativo, né, com uma caminhada ou uma corrida muito leve, ou até passivamente, que vai ser sem movimento, né, o repouso total mesmo. E também o tipo de corrida, geralmente é mais linear, mas também tem protocolos que mostram com mudanças de direção. Alguns autores, né, uma forma da gente conseguir ver como está o desempenho desse atleta, eles recomendam a utilização do tempo médio ou o tempo total, com a medida geral da capacidade de realizar sprints repetidos, né, para fazer a comparação desses atletas e ver mais ou menos se eles estão desempenhando melhor, desempenhando pior, e também comparar entre eles e também entre posições. As ações determinantes de uma partida, ela tem maior contribuição do sistema anaeróbico através dos sprints e acontecem repetidamente durante uma partida, né? A gente pegou um estudo também que dizia que numa partida de futebol, 1/3 dos movimentos, né, da atividade desse atleta, eles vão ser feitos em sprints, né, em altas intensidades, em velocidades acima de 15 km por hora. Então, as partes mais decisivas do jogo, elas vão ser geralmente definidas em sprints, né, em movimentos de alta intensidade. Então, é por isso a necessidade desses atletas estarem desempenhando bem várias e várias vezes, conseguindo se recuperar num curto período de tempo e mantendo uma alta intensidade para conseguir desempenhar bem e conseguir definir a partida nesses períodos de alta intensidade. E isso não só no futebol, né? Como em vários outros esportes, os momentos mais decisivos vão ser sempre em alta intensidade. Não é sempre, mas na maioria das vezes. Aqui a gente trouxe uma imagem que a gente pegou de um estudo também, que mostra alguns dos protocolos, né? Vários estudos, era uma meta-análise com vários estudos que fizeram vários protocolos de testes de sprints repetidos. Então, se for pegar aqui o Aziz et al. De 2000, foram 40 participantes, a distância do sprint era de 40 metros, o número de repetições foram de 8, né? 8 sprints, e a duração da recuperação era de 30 segundos, e essa recuperação era ativa. Então, no estudo, né, mais a fundo, a gente ia poder ver quanto tempo era como era a velocidade, né, dessa caminhada, dessa corrida para essa recuperação, mas era uma recuperação ativa. Se for pegar o Zagato et al. De 2009, lá embaixo, né, vão ser 40 indivíduos também, a distância do sprint era 35 metros, diferente do Aziz, que era 40. Já o número de sprints agora são 6 e a recuperação é apenas de 10 segundos. Então, uma recuperação bem menor, porém, o tipo de recuperação ela era passiva. Então, o atleta ele não se mexia, né, se mexia muito pouco para fazer essa recuperação ser melhor aproveitada nesses 10 segundos. Agora eu vou passar para o Marcos continuar a nossa apresentação. Então, quais são os possíveis benefícios, né, da realização do teste e resultados possíveis que a gente pode ter com a capacidade de sprints repetidos? Então, aqui a gente tem ali variáveis de desempenhos obtidos nos testes de sprints repetidos, que quer dizer que em jogadores de futebol, essas variáveis que saem desses testes, elas podem discriminar, né, dizer em qual nível está esse atleta, né, tanto a capacidade dele de competitividade quanto nas diferentes posições, né? Pode analisar, vamos supor, por posições, né, fazer esses testes em posições, no caso, vamos botar um lateral direito, os laterais direitos, né, e a partir desses testes tirar o melhor jogador dele para iniciar uma partida, como no caso. Então, no que concerne a avaliação dos componentes físicos, Bangsbo, acho que é Bangsbo, ele indica algumas razões para que sejam feitos esses testes, né? Ele indica 6 razões, que a primeira é estudar o efeito de um programa de treinamento, né? A segunda, motivar, né? Servir de motivação para os jogadores para treinar com maior empenho. A terceira é dar aos jogadores resultados objetivos do treinamento, né? Do que eles estão pedindo. A quarta é conscientizar os jogadores do objetivo do treinamento, né? O porquê daquele treinamento.
E a quinta, avaliar se um jogador está apto ou não para determinado jogo, para determinada competição. E a sexta é planificar, né? É fazer planejamentos de treinamentos a partir desses testes a curto, médio e longo prazo, né? Para esses atletas. No caso aqui a gente pegou atletas de futebol, né? São trabalhos todos referentes a atletas de futebol. Então, ali a utilização do tempo médio ou tempo total como uma medida geral da capacidade de realizar sprints repetidos. Então, vai pegar sempre essa questão do tempo médio, né? Que é para utilizar o tempo médio ou total como uma medida geral da capacidade desses sprints repetidos. E o melhor tempo entre a série dos sprints vão ser avaliados, né, com uma capacidade de realizar os maiores esforços dentro da partida. E as parciais de tempo dos sprints de cada atleta para identificar pontos de queda de desempenho dele durante o teste. Acho que dá para passar. Então, como melhorar os testes, nos testes, né, nesses testes de capacidade de sprint repetidos, e, consequentemente, no desempenho no esporte em questão, que é o futebol, né, que a gente conseguiu, como o André falou no início, esses sprints repetidos, nessa capacidade, ele não é só do futebol, ele é de vários esportes, né, é utilizado. Então, aqui no esporte que a gente pegou os trabalhos que a gente pegou foi do futebol. Então, levando em conta o princípio da especificidade do treinamento de sprints repetidos, são uma ótima alternativa para melhor desempenho. O treinamento baseado em sprints repetidos é baseado em ações de sprint all out, que é menor que 10 segundos, como o André já falou, intercalado por uma recuperação passiva ou ativa de menor que 60 segundos, né? Que foi ali a tabelinha mais ou menos que o André mostrou dos trabalhos dos autores ali se referindo a isso. E aí aqui a gente tem uma pesquisa do Bishop e alguns colaboradores, onde eles investigaram a efetividade do TSR, que é o treinamento de sprint repetido, durante umas 4 semanas. Eles conseguiram chegar a um resultado de que esse TSR melhora vários componentes, né, multicomponentes da aptidão atlética desses atletas, pela especificidade com os esportes coletivos, né, de natureza intermitente, com troca de direção ou linear, né, e também é capaz de melhorar o próprio CSR, né, que é a capacidade de sprint repetido. Também, esses resultados, eles, numa revisão sistemática que eles fizeram, assim, sugeriram que esse TSR é efetivo quanto a melhorar a potência, a velocidade, além da CSR, e também a resistência em grupos atléticos diversos, ou seja, eles melhoram a resistência, né, o TSR em diferentes grupos de diferentes modalidades esportivas, né, seja ela indiferente do esporte, do futebol que a gente pegou aqui. Eu acho que era isso, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Acho que da minha parte era isso. É isso aí, então. Aí, nossas algumas referências referências. Aqui, que a gente pegou uns trabalhos do Pasquarelli, né, do Nakamura, do Rampini também, habilidades de sprints repetidos em jogadores profissionais e amadores de futebol. Esse nos ajudou bastante. Esse das respostas fisiológicas também é um bom trabalho. E aí temos um link também que é de um trabalho da Universidade do Rio Grande do Norte que o pessoal fez, que fala de vários assuntos, entre eles a capacidade de sprints repetidos. Então tá, é isso Obrigado, aí. Léo. Valeu, pessoal. Um abraço. Professor Leonardo Tartaruga. Ananda, posso começar? Claro. Eu vou ter que dar uma saidinha, mas vai dar tempo. Eu estava pensando em sair às 10, então tenho 5 minutos. Só queria saudar aí o Edilson, né, o tentando, quase doutorando aí do grupo aí, com o Marcos. Bom te ver aí.
Parabéns para o grupo, né? O André apresentou ali, é legal notar, né, Ananda, uma coisa que a gente tem que deixar sempre registrado, que os alunos que participam mais ativamente acaba vendo que eles aproveitam bastante as coisas e até a qualidade do material fica no nível que a gente espera mesmo, que seja bom mesmo, e foi, né? Então, parabéns para o grupo ali, apresentação, inclusive, uma fala clara, achei bem legal. A segunda parte da apresentação só acho que daria para dar uma reorganizada, né? De novo, ir nos detalhes dos detalhes, mas uma reorganizada de conteúdos, assim, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre tem que falar quando fala da capacidade de sprints repetidos é a própria informação de carga, assim, isso foi falado até no início, mas tem que ser tem que colar como chiclete, né? Aquela coisa, é abaixo de 10 segundos, repetições, com intervalos também relativamente curtos, 30, 40 segundos, e a gente sabe que depois tem variações, mas isso aí não precisava ter falado lá no final, né? Só reorganizar algumas informações. Mas foi muito boas, né? A gente viu que eles pegaram, inclusive, materiais de referência, assim, né? De primeira mão, né? De artigos científicos de alto nível mesmo. E aí eu queria comentar só alguns detalhes, assim, resumindo, então, vamos chamar de capacidade de sprints repetidos, né? O pessoal no inglês chama muito de RSA, né? E ali foi traduzido, né, para CSR, né, que é um pouquinho mais difícil, mas essa capacidade, vou chamar assim, né, ela é super útil porque ela é tida como um fator de aptidão de atletas de esportes de time, né, esportes coletivos. Né? Ou seja, ele é um critério de fitness, mas no termo mais amplo, não é aquela aptidão física de saúde. O fitness no sentido amplo da palavra, ele se tornou uma variável de análise assim, super importante, embora fisiologicamente ela seja um meio do caminho, né? O Bangsbo, né, que é o autor que eles comentaram, ele foi um dos primeiros que deu as bases fisiológicas do que se chamava de fisiologia do exercício intermitente, né? E o termo já indica essa coisa que os alunos apresentaram bem. Claro que se deu resultados muito bons de entender essas análises que eram um pouco mais complexas, não era simplesmente a capacidade anaeróbica lá de um teste de salto ou de um teste de um engate, se for falar em glicolítico. Não, é uma coisa mais misturada que tem a ver com o que os atletas precisam no jogo. Então, aí vem uma coisa super prática. O Bangsbo deu essas bases, aplicou muito no futebol, e hoje a gente pode dizer que está super amplo, né? O futebol usa muito mais, mas o basquete usa bastante como uma maneira de avaliação. Essa é a primeira coisa, né? Tem estudos do nosso colega Zagato, no Brasil, fez trabalhos muito legais, inclusive saiu agora, faz poucos meses aí, trabalhos aplicando mesmo até métodos, né, específicos. Então, por exemplo, um estudo do Sandy Zagato de 2022, é um estudo de saltos, né? Então, é um treinamento de saltos versus, ou pliometria também, dependendo da característica, versus um treino de sled tal, né? Do trenó. Treino de trenó, que é um treino de velocidade resistido, que a gente conhece, que a gente já falou bastante em aula e tal. E eles fizeram isso, e qual era o desfecho principal, né? Para a realidade do treino? Era o RSA, era como eles respondiam frente aquelas capacidades, avaliando algo fisiológico durante aqueles testes, né? Então, o nome já diz, né? Botando eles a fazer os tiros contínuos ali, né, com descanso e tal, e vendo como respondiam à queda de desempenho nesses testes, é um fator super interessante, né? E viram que os dois melhoram bastante, né, vários aspectos de neuromusculares e metabólicos, e o desempenho mesmo, esse fator do desempenho, né? Ou seja, melhorando essa capacidade, tu vai esperar lá que o jogador vai fazer as ações esportivas numa melhor qualidade, né? Isso vai ter impacto até sobre outras dimensões, táticas, de fadiga mental também, por aí vai. Outra linha de estudo que o pessoal está usando muito é sobre a questão da hipóxia e a hiperóxia, que esse termo em português talvez esteja errando. Aí a Ananda é e o Edilson são nossos referências na fisiologia, mas na prática é adicionando, então, colocando eles a executar os treinos e depois avaliando, inclusive, nas condições onde eles recebem mais oxigênio, conteúdo de oxigênio artificialmente, né? Às vezes não, às vezes é indo para ambientes, na hipóxia se faz indo para altitude, né? Mas o que é mais fácil é usando as máquinas, né, que geram a hipóxia e a hiperóxia, né, que é essa redução do oxigênio, do conteúdo de oxigênio, ou o aumento do conteúdo de oxigênio em relação aos padrões normais, né, do nível do mar.
e resultados muito bons, né? Melhorando também essa capacidade, e aí as respostas ainda são o que acontece isso a longo prazo, porque já de agudo parece melhorar bastante com a hiperóxia, por exemplo. Tá? Vários achados sobre isso. Essa é a primeira coisa que os alunos mostraram bem. A segunda parte é o treinamento, né, que eles falaram. A partir desse sistema de avaliação super validado, eles começaram a estudar também como um método de treino específico, e aí mistura com mini-jogos, e aí vem de novo o que a gente diz com a Nanda todo semestre, né? Aí vem a imaginação do treinador de conseguir ter mais uma ferramenta para ele ir jogando com cargas mais de base e mais específicas, e ali a gente tem um mundo de coisas, vai jogando com intervalos, variando intervalos, não variando, aumentando, diminuindo o número de repetições, tu tens ali uma margem de coisas para jogar como junto com o treino, a parte tática, né? Super interessante. E a última coisa que eu queria dizer é que a gente está conversando com o Olivier Girard, que é um cara que foi coautor, na época, lá com o Bishop, onde eles fizeram os 2 artigos muito pesados de revisões sistemáticas na Sports Medicine, tratando disso, onde eu comentei para ele, numa discussão aí, que estava na hora de atualizar aquele artigo. E ele se mostrou super disponível. Eu achei assim, eu me coloquei dizendo assim, olha, acho que está na hora, tipo, vocês já devem estar fazendo, né? Meio que não dizendo nada muito forte. E aí ele disse, pô, baita ideia, né? Vamos fazer. Aí eu disse, não, vamos. Aí eu disse que vamos, né? Mas isso faz mais ou menos uns 6 meses, não respondi mais para ele, porque eu não tenho essa linha de pesquisa, não está muito forte, mas eu tenho que propor lá com o CRU, eu vejo gente interessada nisso, né? Porque eu já vi que dentro dos caras que propuseram isso, eles estão a fim de fazer uma parceria. Então, eu também fico o registro. A gente vai falando um pouquinho de cada coisa, grava essa, porque eu acabo não tendo tempo e não falando, mas está ali pipocando o negócio e a gente tem toda a ferramenta para fazer, e se a gente fizer, vai ser um update de uma coisa muito pesada, né? Isso que eu queria terminar também dizendo. A capacidade de sprints repetidos, hoje é uma das coisas que ainda na Sport Science, na área nossa toda, na ciência aplicada, o mundo real do esporte, é uma das coisas mais estudadas, mais da moda mesmo, porque tem dado resultados incríveis, né? Por essa questão super aplicada. E aí eu paro de falar aqui. Tudo passa. Eu acho que a palavra especificidade, né, traz a importância de por que hoje se estuda tanto essa capacidade de sprints repetidos, né? Porque realmente se achou uma forma de estar se avaliando e se entendendo complexidades ali do esporte, que está muito relacionado ao que se faz na prática, né? O que se faz no campo, o que se faz numa quadra, né? Então, eu acho que se ela é hoje a moda, né, é porque ela realmente traz informações relevantes para que tu possa ter aplicabilidade quando tu transfere daquele teste lá, naquela situação de teste para a situação da prática. E aí eu chamo a atenção. Fala. Eu sei que tu é rápida no falar, eu tentei te pegar ali. Mas olha perfeito. só, já te interrompendo, desculpa, eu esqueci só de avisar uma coisa. Hoje é aniversário da professora Nanda, vou deixar o registro aqui na gravação. Parabéns, querido. Tá? Felicidades aí. E estou indo lá me arrumar para ir para o aeroporto. Tá? Então tá, vai lá. Boa viagem, professor. Boa viagem. Obrigado. Obrigada, Léo. Vou dar continuidade, então, à fala aqui, né, sobre o conteúdo da aula. Fora o parêntese de estou ficando velha. Mas isso é efeito do tempo, né? Como eu digo para os meus alunos, só envelhece quem está vivo, né? Então, muito obrigada, né, por estar vivo e estar aqui podendo compartilhar desse momento com vocês. Eu acho que a fala ali do grupo, né, e isso que eu comecei a conversar sobre a especificidade desse modelo de avaliação, né, ou desse modelo de treinamento, né, através de estratégias que tu vai criar a partir dos resultados, eu acho que é algo que a gente tem que estar atento, né? Então, bem como o grupo trouxe, né? Então, tu pode, a partir desses resultados, tu tem interferências em como tu vai modular teu treinamento, como tu vai planificar futuras estratégias de treino, a questão de motivação, então, eu posso entender onde eu também preciso estar treinando mais, eu tenho uma capacidade de sprint, eu faço um primeiro sprint muito rápido e eu perco, né, no decorrer da série de sprints, então eu entro em fadiga muito rápido, eu preciso melhorar meu aeróbico para melhorar minha recuperação do meu sistema fosfocreatina para conseguir manter a capacidade de sprints, né, de forma repetida, sempre em alta intensidade, então vai te dar subsídio para que tu possa buscar estratégias de planificar melhor e buscar melhores formas de estar treinando.
E aí, claro, cada atleta vai ter características diferentes, também vão ter resultados diferentes. Motivar, eu acho que o atleta, eu acho que essa especificidade em relação ao teste faz diferença. Eu acho que o atleta se enxerga numa situação de campo, quando ele faz um teste muito próximo da sua prática, e mostrar resultados, mostrar para o atleta, né, dar esse feedback. Olha só, tu fez um primeiro sprint muito bom, observa que no teu quarto sprint, olha o tempo aumentou, então isso teve uma queda de desempenho. Eu acho que esse retorno ao atleta faz com que o atleta se motive e enxergue, né? Tu consegue, em campo, trazer para o atleta essa resposta, essa troca, né, de informações, de que aquele teste, por essa especificidade do teste relacionada ao que ele precisa fazer em campo, eu acho que tu consegue trabalhar muito bem com esses conceitos de enxergar o desempenho do teste, mostrar como aquilo se reproduz em campo e de como o atleta tem que estar engajado, né, para estar melhorando determinadas aptidões. E aí a gente chama, né, de embasar o treinamento para que eu possa criar estratégias, mini-jogos, né, situações de sprints repetidos para melhorar essa questão da fadiga. E aí eu chamo a atenção para uma outra coisa, né? Claro que a gente está falando dessa capacidade, dessa questão, mas isso serve um pouco para todos os modelos de avaliação, né? Se eu escolho um modelo de avaliação que fala, né, que conversa com o meu atleta, que conversa com o meu aluno, eu sou capaz de usar essas informações para embasar o meu treinamento, para motivar o meu atleta, para fazer essa relação da especificidade com a minha modalidade esportiva que eu esteja fazendo. Então, eu acho que, né, essa fala, né, de por que testes são importantes quando eles têm especificidades em relação à prática esportiva que tu está, né, desempenhando, eu acho que a gente sai um pouquinho só desse conceito que a gente está trabalhando hoje, mas de uma forma geral, né, de por que é tão importante avaliar, né, e o que uma avaliação te embasa para te estar conversando com o atleta, motivando e planificando e modificando estratégias de treinamento. Eu acho que a questão que o professor chamou a atenção ali, né, das cargas, né? Então, assim, são sprints feitos em curto tempo de duração, né? O all-out, né, seria o máximo, né? Dá o teu máximo, a tua maior capacidade, né? Não é um percentual do máximo, é a tua capacidade máxima. Então, tem que estar do primeiro ao último, independente da tua capacidade de recuperação, lá que a tua capacidade aeróbica vai ser determinante, já vou te dar a palavra, Gilson, vai ser determinante nessa capacidade de recuperar-se mais rápido ou menos rápido, entende? Mas é sempre dentro do teu máximo. Por favor, Edilson, contribuições sempre muito bem-vindas. Eu queria fazer um comentário sobre esse tipo de treinamento. Eu trabalhei com corredores, nós fazíamos uns trabalhos de sprint e treinamento intervalado também, um pouco mais longo do que o sprint all out. E estou falando isso baseado na minha experiência, eu percebi que muitas vezes a gente não conseguia mensurar essa perda de desempenho, porque quando o atleta ficava sabendo que ele tinha que dar 7 sprints ao out, ele dosava primeiro para ele não ter uma diminuição no desempenho. Isso era complicado, porque eu não tinha como mensurar, não conhecendo o atleta completamente, eu não tinha como saber se o primeiro sprint dele foi ótimo ou se ele deu uma segurada porque ele sabia que ele teria que dar o melhor dele em outros sprints. Às vezes, na cabeça do atleta, esse índice de fadiga, ele é como se ele fosse uma nota. E isso era complicado, porque ele entendia assim, poxa, se o meu índice de fadiga for muito alto, eu tô ruim, eu tô mal. E não era verdade. Se o índice de fadiga tivesse muito inclinado, quer dizer que a gente precisava treinar em outras variáveis, melhorar outras variáveis, mas ainda assim queria dizer que ele estava dando o máximo dele para ele melhorar isso. E daí não era isso que acontecia. Eles dosavam para que o índice fosse menor. Depois de um tempo era visível isso. Então, esse treinamento de sprint tem que... O treinador ele tem que conhecer principalmente bem os atletas e tem que deixar bem claro que ele não é
Ele não é para dizer, poxa, você está mal. Não, é para a gente identificar onde dá para melhorar. Porque essa questão de, poxa, meu índice de fadiga é 70%. O do cara ali corre menos do que eu, o dele é 50%, então eu vou correr menos também. Entende? Então era bem complicado. Pegava alguns atletas ali, não atletas profissionais, mas aquele atleta que já tem um patrocínio, já faz algumas competições, e ele já ficava meio assim, poxa, mas não tá legal, fazia teste de sprint em bicicleta, 6 segundos, ou 30 segundos. Ninguém queria fazer 30 segundos, porque o 30 segundos dá índice de fadiga. Então, às vezes é mais o psicológico do atleta trabalhar e falar para ele, não, cara, tem que fazer, vamos melhorar isso aí, do que qualquer outra coisa. Mas, desculpa, eu não queria interromper a sua fala, só que eu lembrei dessa experiência e realmente o treinamento de sprint como o professor falou, ele está muito evidente, mas algum cuidado por trás do treinamento tem que ser bem aplicado, senão você acaba perdendo aí muitas informações do atleta. Não, eu agradeço, Edilson, Não, pode continuar. Eu acho que a ideia da disciplina é justamente não ser monólogos, né? A gente chama os alunos, pede contribuições, e aí eu acho que esse é o legal. Eu acho que essa tua fala é bem importante, eu acho que a vivência de quem já presenciou na prática não é a minha realidade. E aí tu vê assim, né? Por que para o mesmo teste tu não leva em consideração uma única variável, né? Então, assim, levar em consideração o tempo total, levar em consideração o tempo do melhor sprints. Então, tu vai fazer, a partir de um único teste, tu vai ter uma série de informações, pode ser o índice de fadiga uma dessas informações, mas na qual tu vai compilar todas essas informações e, a partir de então, né, tu vai criar estratégias para melhorar. E eu acho que a tua fala é perfeita. Tu não está qualificando ali ou desqualificando alguém. Talvez tu possa entender numa situação do futebol que determinada posição tu precisa ter determinada característica e talvez tu entenda que ali, para aquela especificidade daquela posição, tu tenha que melhorar determinado componente que tu conseguiu identificar num teste. Então, de repente, o atleta mais lá, o atacante, ele vai fazer menos sprints, mas ele tem que ser mais rápido. Então, talvez ele tenha que ter um sprint mais rápido. Talvez um lateral tenha que ter uma capacidade de não ser talvez o mais rápido, mas não ter um índice de fadiga tão alto, né? Então, tu vai ver também como na prática se comporta isso em campo e qual a posição e qual a especificidade que talvez eu tenha que dar o maior olhar, né? Um olhar mais atento sobre uma característica ou de aumento de velocidade, de sprint, né? A capacidade máxima, ou de tempo total, ou de tempo médio, ou de índice de fadiga, né? Então, acho que por isso também que ele se faz hoje um teste da moda, né? Como o professor Leonardo chamou, né? Justamente por ter essa complexidade também em informações que tu pode estar extraindo a partir, né, de um único teste. Eu fico me imaginando executando um teste, eu acho que essa fala do Edilson fecha, né? 7? Opa, vou me poupar. O ser humano tem essa visão, né? É difícil pensar em 7 tiros no teu máximo quando tu tem períodos de recuperações muito curtos, né? E aí isso eu chamo ali a atenção também da fala do grupo, que eu acho que trouxe muito bem, que a rota metabólica, né, vamos dizer assim, predominante é a rota TPCP, mas que por ser um tempo de recuperação muito grande, tu vai entrar para uma rota anaeróbica glicolítica, vai ter acúmulo de ácido lático, vai ter acúmulo de hidrogênio livre, vai ter acidose, né? Isso vai ir gerando a fadiga. A capacidade cardiorrespiratória, né? O sistema aeróbico, ele vai estar relacionado aos períodos de recuperação. Pessoas, né, atletas com índices de capacidade aeróbica melhores, elas acabam conseguindo, às vezes, se recuperar um pouco mais rápido, né? Conseguem essa ressíntese de ATP um pouco mais rápida. Então, assim, mostra também por que lá naqueles treinamentos da base, lá no início, né, nas fases de preparação, também tem um pouco dessa atenção sobre o sistema aeróbico, né? Como uma base de treinamento, ter uma capacidade aeróbica, né, mínima, mesmo que na prática seja um esporte intermitente, seja um esporte que use muito pouco na sua prática esportiva a capacidade aeróbica, vai estar relacionada com essa capacidade de recuperação de ressíntese de ATP.
eu acho que dentro, né, trago mais uma coisa aqui, que é a questão da leitura, né, da leitura de artigos, né, aí chama atenção para aquela sistemática ali que o grupo mostrou sobre vários artigos, e aí chama atenção para a importância de como a gente lê e quando a gente lê, né. Então, às vezes eu estou lendo sobre sprints repetidos e aí tu vai ver naquele compilado de estudos que o grupo mostrou as N características, né, de quantos sprints eram feitos, da metragem desses sprints. Então, eu só chamo atenção, assim, que, claro, quando tu olha uma meta-análise, aquilo te salta aos olhos. Mas, de repente, quando eu quero para uma informação prática da minha vida prática, o que eu quero para a minha vida prática? O que eu quero entender? Eu quero entender 8 sprints repetidos, eu quero entender 4. Então, eu acho que quando a gente lê, a gente tem que esmiuçar um pouquinho da metodologia, entender bem o que a gente está lendo por trás daqueles resultados. Porque daqui a pouco eu olho lá o resumo e vejo que melhorou tal coisa ou que apresentou determinado padrão de tempo médio, de tempo de velocidade, mas eu preciso entender o que foi feito. Foram feitos 4, foram feitos 8, quanto tempo de recuperação? Foi 20 segundos, foi 30 segundos, foi 15 segundos. Então, eu só chamo atenção, assim, quando a gente vê um compilado de estudos, das diferenças sobre uma mesma abordagem, né? Então, assim, como existem diferentes metodologias para uma mesma área, para o mesmo tipo de estudo, para o mesmo tipo de avaliação, né? Então, eu só chamo atenção para quando a gente passa o papel do leitor, né? Principalmente quando a gente quer extrair aquela informação para a sua prática, né? O que eu estou lendo, o que eu quero ler e o que eu quero... É isso que eu quero? É 8 sprints que eu quero entender? E para a gente comparar essas informações é uma coisa que a gente tem que estar um pouco atento. Uma questão para o grupo, né, que eu só faço um salientar, assim, que ali no final que ele falou das siglas, o CR, eu acho que sempre quando tu fala em siglas é legal trazer escrito, né? Porque aí começa a falar da sigla, o grupo falou ali o que significava essa sigla, depois já eram 2 siglas, eu já estava me perguntando o que era uma, o que era outra no decorrer daquela apresentação, e eu me perdi, né? Então, assim, sempre que vier uma sigla, tem que vir o que ela traduzi-la, né? Para que quem esteja ouvindo, quem esteja interagindo com o teu, né, com o teu material, com o teu PowerPoint, com a tua apresentação, esteja ciente. Mesmo que tu não vai trazer aquela informação tão a fundo, mas vai vir na tua fala, tu te situa. Senão tu perde a sigla, daqui a pouco tu já não sabe mais o que é o quê, se melhorou, se baixou, se era para cima, se era para baixo. Então, assim, é só uma dica, né, para o grupo, mas trago de novo parabenizar, né? Eu acho que a apresentação foi muito boa, eu acho que foi muito clara, eu acho que vocês conseguiram, né, compilar informações relevantes. Eu concordo, o professor ali podia ter pontuado ali um pouquinho menor, que sprints eram a capacidade de sprints repetidos, estavam relacionados a sprints, né, feitos no máximo, com períodos curtos de recuperação. Foi falado, mas faltou aquele slide desenhadinho, né, bem didático, bem aluno, mas, no geral, muito bom, vocês estão de parabéns. Ricardo, considerações, dúvidas? Não, a princípio não, Ananda, eu só acho que me lembrou ali a aula do RST, né, do Repeated Sprint Training, com o CIT, né, que seria o all-out, né? Eu não sei se o grupo fez essa diferença ou se eu me perdi um pouco. Não, o grupo não fez, assim, mas a base não deixa de ser, né? É uma estratégia, porque essa capacidade de sprints repetidos, ela está muito relacionada também ao RAST, né? Que é um teste que se faz hoje para avaliar, né? Então, e como tem essa especificidade, mas assim, ali aquele compilado de estudos traz muito essa fala de como são usadas diferentes estratégias, né? E aí tu vai para uma salada, né? Então, assim, eu acho que busca-se esses sprints com mais curtas durações, em capacidade máxima, mas o grupo não abordou tanto essas questões dos HIITs, dos CITs, mas a base fisiológica não deixa de ser a mesma. Certo. Leonardo, obrigada pela participação ilustre. Alguma contribuição? Oi, tudo bom? Tudo Não, bom? eu peguei, tudo bom. Quando eu vi a mensagem, eu peguei a aula em andamento, então eu fiquei meio boiando aqui, mas achei bacana. Inclusive, eu já estava abrindo aqui uns artigos para entender um pouquinho mais do que se tratava. Na tua A gente prática usa algumas...
Eu ia te perguntar A se na gente prática... usa alguma coisa, a gente usa alguma coisa parecida, assim. Eu acho que a gente acaba utilizando. Desculpa não estar podendo abrir a câmera agora, não estou num lugar muito apropriado, mas a gente costuma, para tentar melhorar a questão de capacidade, enfim, potência lática, capacidade lática, a gente usa bastante alguma coisa parecida com essas repetições de sprints repetidos, né? Enfim, não tem muito a acrescentar. Eu acho que o que vocês falaram é bem isso aí, é bem por aí mesmo. Mas Eu achei bem acho bacana. que... Obrigada, Leonardo. Eu acho que a fala do Que isso, Leonardo, eu agradeço. ele já nos presenteou aqui, né, com a fala da periodização dos corredores, e a gente sabe que a prática está nos corredores, e aí quando ele diz que trabalha também um pouco desse tipo de atividade, e a gente vai ver que tu poderia dar um outro nome, talvez, né? Porque assim vai fugir talvez desse tiro tão curtinho para uma especificidade do corredor, de um corredor, mas vai estar se trabalhando, talvez com distâncias um pouco mais longas, ali 20, 30 metros, mas acabam sendo estratégias, né? De intensidades máximas com períodos de recuperação ajustando para modalidades. Oi? Seria isso, Sim. mais ou menos? Sim. Desculpa. Sim, é isso mesmo. Porque, bom, enfim, eu trabalho tanto com o pessoal que corre velocidade, em especial o pessoal que corre provas como 400, 800, são provas bem de potência e capacidade lática, então a gente acaba fazendo bastante trabalho de sprints, né? E aí depende do período do ano, a gente faz um volume maior, com pausa menor, depois vai ser quando vai se aproximando dos períodos mais específicos, daí a gente já troca um pouco, pode fazer a distância maior, um pouquinho maior também, aí já deixa de ser um pouco sprint, já acaba sendo um pouco mais, a gente chama mais de repetições mesmo, né, que são repetições mais de ritmo, de prova, mas enfim, são umas práticas que a gente utiliza, assim. Oi? Esses sprints, eles para corredores assim de pista, né, sejam de provas de 100, 200, 400 metros, eu acredito também que tem uma melhoria na capacidade de largada, né, de velocidade de arrancada. Assim, ó, o que eu acredito, assim, quando a gente faz os sprints daí seriam mais acelerações, ali até 30, 40 metros, com a recuperação maior, a gente até tem uma melhora, eu acho, nessa potência da largada. Eu acredito muito que, assim, os 100 metros, basicamente, daí eu estou falando 100 metros, que é uma prova muito mais fácil de ser estudada, né? Porque ela, enfim, já tem umas características bem marcantes. E aquele finalzinho, ela é um finalzinho de mais resistência. E aí eu acho que esse trabalho de sprints repetidos, eu acho que ele seria interessante mais para manutenção da velocidade naquele finalzinho ali de prova, onde tem aceleração máxima, onde começa a ter uma quebra dessa. Poxa! Então, quando naquela fase finalzinho ali, onde todo mundo tem uma queda e não existe ninguém que não caia a velocidade naquele finalzinho. Então, quem menos perde velocidade no final, de repente, é o que vai ter o melhor desempenho. Então, eu acho que para esse final de prova, esses sprints repetidos, né, eu acho que é bem interessante. Daí, com as pausas curtas, daí a gente vai acabar trabalhando a resistência desse final de prova. Não sei se... Não, perfeito, se eu bem fui legal. Claro. Bem legal. Não, sim, de manter um padrão de velocidade e não decair no fim de uma prova de 100 metros. Não, e é legal essa fala do Leonardo, porque traz para uma outra realidade, né? Porque a gente pensa nos sprints repetidos e a gente está falando 90% daqueles esportes intermitentes, né? Que tem essa característica. Daí tu trouxe uma aplicabilidade prática, uma aplicação prática para algo que desconstrói um pouco daquela modalidade, né, do intermitente, do basquete, né, do handball, do futebol, e traz uma coisa do corredor e que possa estar usando também como uma estratégia de treinamento. Sim, ele não deixa de ser um treino intervalado, né? É um treino intervalado, só que
a gente acaba dando outros nomes ali, mas daí são repetições mais curtinhas, mas dependendo do número de repetições, o tamanho das repetições e da pausa das repetições, a gente acaba dando importância a algum tipo de sistema energético, enfim, né? E daí, para as provas de velocidade, eu acho que cabe bem esses tiros bem curtinhos. Até por uma prova de 400 metros, que é uma prova um pouco mais de resistência, de velocidade, enfim, a gente trabalha também alguma coisa parecida. Isso. E os tempos de intervalos, 20 ou 30 segundos? De 40 metros, não passa às vezes de 40 metros. Sim. Hein, Léo? E os tempos de Desculpa, intervalo? deu uma falhada aqui. Os tempos de intervalo, 20 ou 30 segundos? Mas é por aí mesmo, às vezes até menos, às vezes a gente faz simplesmente, por exemplo, 80 metros, a gente faz os primeiros 40 metros muito intensos, desacelera em 40 metros, vira e retorna, 40 metros forte, desacelera. E a gente faz um número X de acordo com o volume que a gente queira para cada série daquele trabalho. Então, às vezes eu divido em séries, né? Por exemplo, 2, 3, 4 séries de 6 repetições. Estou dando um exemplo aqui, de 80 metros. Só que nesses 80 metros são 40 muito forte, ou 60 metros, 30 muito forte e 30 desacelerando. Desacelera, uma recuperação já vira, então, ativa. Uma recuperação ativa. E muito curtinha. E bem curta, mal dá tempo de recuperar. Né? Quer dizer, não dá tempo de recuperar, essa é a verdade. O que vai acontecer é que se a gente for tomar os tempos de todas essas repetições, quando vai chegando por final de cada série, eles vão acabar diminuindo, não tem como manter. A intensidade do esforço ela é máxima, mas o tempo de cada repetição, a tendência é cada vez diminuir um pouquinho mais. Com certeza. Na realidade, bem na prática, né? A percepção e a intensidade fisiológica é máxima, mas ela como uma carga externa, né, como algo que tu vai mensurar o tempo de deslocamento ali, aumentou, com certeza. Isso. Não, ótimo, ótimo. Obrigada, Léo. Nada. Parabéns aí pela aula. Edilson, mais alguma coisa para nos trazer? Você comentou sobre as siglas lá atrás. Quando eu particularmente costumo fazer uma apresentação, eu evito usar só a sigla. Eu sempre falo o nome. A sigla eu acabo colocando, se for algo muito recorrente, assim, que é comum, que é o utilizado de senso comum, que é KM. Não preciso ficar colocando quilômetros, ok, colocar M. Mas eu evito usar a sigla porque acontece realmente isso que você falou. Chega no final da apresentação, você já não sabe mais o que é um, o que é o outro. E a gente usa isso nos artigos porque a gente precisa reduzir o número de caracteres. Para tentar melhorar a visualização numa tabela. Quando eu vou ler um artigo, eu tenho que ficar escrevendo a sigla, às vezes na metade do artigo de novo, porque eu já não lembro qual é às vezes controle, o que não é controle, às vezes a sigla não tem uma associação. Então é interessante um cuidado maior com as siglas. Um outro comentário que eu queria fazer é que o Ribas está no banheiro, por isso que ele não abriu a câmera. Né, Ribas? Outra coisa, eu queria perguntar, essa aula acontece sempre, professora, nesse horário? Nós já estamos no fim da disciplina, né? Temos semana que vem, terças e quintas, às 9h30, sim. É a disciplina de treinamento físico. O professor mandou o link para a gente 2 vezes só, e eu peguei a aula também já andando, e eu achei bem interessante, porque apesar de não ser muito a minha área de estudo, que eu vou estudar custo de corrida, mas sempre aparece alguma coisa nova, alguma coisa interessante, até uma apresentação que você pega uma dica ou uma troca de informação, e é bem legal essas aulas assim. De qualquer forma, parabéns pela disciplina. Eu acho que a fala do professor ali sobre a apresentação do grupo, né, são alunos bem participativos, assim, como foi um trabalho rico, né, e aí mostra um pouquinho dessa tua fala, né, mesmo que não seja, às vezes, a nossa área de estudo bem específica, né, que eu te entendo, Edilson, que a gente começa a esmiuçar determinada área de estudo, né, mas aulas, né, como essa de disciplina de treinamento físico, sempre vai ser interessante, né? Porque sempre vai ter uma abordagem, um olhar, né?
não é um conteúdo novo, mas às vezes uma abordagem nova sobre um conteúdo antigo, né? E eu acho que isso a gente sempre, como educadores físicos e estudiosos, estamos sempre aprendendo. Eu acho que é isso aí. Eu vou parar a gravação, então.